Olá, meus seres, eu espero que tudo bem com vocês. Professor do canal Bem na Bio para a gente dar sequência à nossa revisão para a Universidade Estadual de Ponta Grossa. Focando agora ideias na botânica, eu quero falar na sistemática, pensando em ciclos reprodutivos, lembrar exemplares, eu quero associar parte da fisiologia, parte da histologia e parte da organologia vegetal para você recuperar várias informações nesse telencéfalo altamente desenvolvido. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você gostar, deixe seu like, as suas observações para melhorar a informação que chega até você. Quando falamos em botânica, o estudo dos vegetais de uma maneira geral. E aqui eu representei um grupo de vegetais chamados de briófitas. Lembrando que lá na sistemática você tem briófita, pteridófita, gímenos e angiospermas. Nas briófitas, a fase de gametófito é dominante sobre a fase de esporófito, que é transitória. Nós vamos lembrar que o esporófito é a fase diploide. Esporófito, diploide. Muito bem. A fase de gametófito, haploide. O macete do sócio é você lembrar GH. G de gametófito, na sequência H de haploide. E de esporófito, anteriormente D de diploide. Então lembre sempre isso, porque as provas ficam trocando essa informação. Não só o EPG, várias outras. O esporófito é diploide, lá tem célulazinhas chamadas de esporângios. Meiose forma os esporos. Então essa célulazinha aqui que está saindo é uma célulazinha N de navio ou haploide. Essa célula é um esporo. Esse esporo vai germinar quando ele encontrar ou cair no ambiente, encontrar condições favoráveis, e aqui vai crescer embriõezinhos jovens, que são protonemas, e depois nós teremos a formação de um novo gametófito. No gametófito existe uma estrutura chamada rizoide, que é semelhante à raiz, cauloide, que é semelhante ao caule, e o filoide, essa estrutura aqui, semelhante a uma folha. Lembrando que esse semelhante a vem do oide, porque não existem vasos condutores. Não tem xilema, não tem floema, esse rizoide, cauloide e filoide. Por isso, semelhante à folha, caule, raiz. As briófitas são as únicas plantas avasculares. Todas as outras, pteridófitas, gímenos, angios, serão vasculares. Então o esporo germina e forma gametófito. O gametófito nas briófitas é de sexo separado. Então vai existir o gametófito masculino, vai existir o gametófito feminino. A fase de gametófito é a fase que produz o gameta. O gameta masculino é chamado de anterozoide. E o gameta feminino é de oosfera. Lembrando que precisa de água para a fecundação. Esses vegetais são criptógamos. Então o anterozoide nada até a oosfera, fecunda a oosfera, e ali, nesse gametófito, nós veremos o desenvolvimento da fase de esporófito após a fecundação da oosfera. Fecundou anterozoide mais oosfera, restabelece o número diploide do esporófito. Lá no esporófito, os esporângios formarão os esporos através daquela divisão chamada meiose. O esporo cai no solo, germina e inicia-se um novo ciclo. Nós chamamos esse ciclo de diplobionte, por termos dois adultos. O EPG pode chamar de haplodiplobionte, porque você tem o gametófito representando um adulto que é haploide, e o esporófito, que é um outro adulto que é diploide. Também conhecido como ciclo metagênico ou de alternância de gerações. Então, cuidado! Briófitas não tem raiz, caule nem folha. É rizoide, cauloide, filoide, teoricamente, com esses termos, devido à ausência de fatores como os vasos condutores de seiva. Então não tem xilema, não tem floema, você não vai ver semente, você não vai ver flor, você não vai ver fruto. Então são vegetais
são pluricelulares, são eucariotos, são autotróficos, mas eles não formam estruturas muito especializadas. Vivem em lugares úmidos e sombreados. A redução do seu tamanho e do seu porte associada à ausência de vasos condutores de seiva. Então, cuidado com esses termos para o EPG no domingo. Aqui eu fiz uma representação de uma outra plantinha genérica, que pode ser uma, pela estrutura do caule, vamos chamar esse caule de tronco. Esse caule de tronco, uma raiz axial, pode ser uma gimnosperma, pode ser uma angiosperma. Nas pteridófitas, gímenos e anjos, a fase de esporófito é dominante sobre a fase de gametófito. E aqui eu quero pensar em raiz, em caule, folha e parte da fisiologia, principalmente da condução, da absorção da seiva. Aqui na raiz, em contato com o solo, existe uma zona chamada pelífera ou pilosa. Essa zona pelífera ou pilosa, ela tem várias regiõezinhas que são pelos, modificações da epiderme, que aumentam o contato com o solo. Ali vai ocorrer transporte ativo de sais minerais, vai ocorrer o transporte passivo, a osmose da água, e elas vão atingir um tal de xilema. E o xilema vai conduzir essa seiva bruta, vai conduzir essa seiva formada de água e sais minerais. A condução dessa seiva, ela vai ser influenciada por um fenômeno aqui chamado de transpiração. Então a planta pode perder a aguinha na forma de vapor. Essa transpiração pode ocorrer através de estômatos, que são modificações da epiderme. Essas modificações da epiderme, elas têm uma célulazinha guarda ao redor, tem uma célulazinha subsidiária. A luz incidindo na folha permite a abertura dos estômatos. Existe um mecanismo chamado de fotoativo, de hidroativo. Mais luz, mais fotossíntese, produção de compostos orgânicos. Enzimas bombeiam potássio da célula subsidiária ou célula anexa para a célula guarda. Vai concentrando ali potássio. Para onde potássio, a água vai atrás. A água migra para aquela célula guarda e a célula guarda vai abrindo esse espacinho no interior chamado ostíolo. Então as células guardas vão ficando túrgidas. E aí vai abrir esse espacinho chamado de ostíolo. Vai ocorrer a perda de água na forma de vapor. Mas aí eu quero que você lembre que a abertura do estômato é essencial para a captação, por exemplo, do dióxido de carbono ou gás carbônico para aquele processo chamado de fotossíntese. Quando abrir o estômato também, e tem a luminosidade e a plantinha está realizando fotossíntese, nós temos a saída do gás carbônico ou do oxigênio. Saída durante a fotossíntese, saída de oxigênio, que veio da quebra da molécula de água das aulas anteriores. Esse oxigênio veio da quebra da molécula de água. O gás carbônico é absorvido para a síntese dos compostos orgânicos lá na fase escura da fotossíntese. Vamos associar: a planta perde água, vapor na transpiração. Essas folhinhas sugam a água do caule, que suga a água da raiz, que suga a água do solo. Então cria uma corrente contínua de fluxo de água, de sais no corpo. A teoria de Dickson, ou teoria de Dickson, a teoria que vai explicar a ideia de condução da seiva bruta, ou tensão e coesão. Os vasos lenhosos do xilema, eles são bem fininhos. E a molécula de água lá, ela vai sendo conduzida, superando a força gravitacional. Então a transpiração é uma força essencial aqui. Os vasos condutores, como se fossem vasos sanguíneos nos animais, eles são essenciais, esses vasos condutores, uma parede reforçada de lignina, e isso consegue suportar uma pressão e contribuir com a tal da capilaridade para a condução da seiva bruta. Então, raiz, caule, folha, sobe a seiva. Nesse subir de seiva pode subir hormônios também. A raiz é um centro de produção das citocininas, hormônios importantes para a divisão celular. E aí pega uma caroninha e vai.
O ápice do caule é um local essencial para a produção das auxinas, que são conduzidas de célula a célula do ápice para a base. Então vai existir um fluxo aí de várias substâncias no corpo do vegetal. Então tomem um cuidado. Se eu olhar dentro da folha, nessa partezinha, a folha é recoberta por uma tal de epiderme, e aqui dentro existem células do parênquima, chamado palissádico, célulazinhas umas do ladinho da outra, parênquima lacunoso, que forma um tal de mesófilo foliar. Então esse mesófilo que se localiza no meio da folha, ele é importante para a produção dos compostos orgânicos. Nós temos ali muitas células clorofiladas, muitos cloroplastos e a produção. Lembrando que a epiderme é aclorofilada. Com exceção das células guarda, que apresentam cloroplasto, o restante da epiderme é aclorofilada. Então ela não vai executar esse processo fotossintético que vai ser realizado lá nas células do mesófilo. Parênquima palissádico bem juntinho, lacunoso mais afastado. Quando a seiva chegou na região da folha, a folha é um centro de produção de compostos orgânicos. Então a seiva bruta sobe, xilema para cima, água, sais, minerais, raiz, caule e folha. É um centro de produção. E aí os compostos orgânicos, eles vão ser conduzidos da região de maior produção para a região de menor produção. Então, geralmente no sentido descendente a nossa representação. E aí, lembra que você pode tirar uma casquinha do vegetal, aquele famoso cintamento ou anel de Malpighi. E quando você tira essa casquinha, você pode ir lesionando o floema, e impedir que a seiva orgânica chegue lá na raiz, que é um centro de consumo. Já que a raiz aqui, nesse caso subterrânea, uma raiz axial ou pivotante, ela não executa o processo fotossintético, ela está subterrânea. Então a prova pode fazer esses pensamentos. Quando tirou casquinha, anel de Malpighi, cintamento, vai bloquear a condução da seiva elaborada. Não vai fazer com que ela chegue lá nos centros de consumo. Com o passar do tempo, a planta vai vivendo com as reservinhas dela, mas com o passar do tempo, não vai chegar composto orgânico lá, não vai conseguir manter a atividade e o metabolismo celular e ela vai acabar morrendo. Subida de seiva pelos vasos do xilema, descida de seiva pelos vasos do floema. O floema é mais para fora, ele é mais periférico e o xilema é mais interno. Então, muito cuidado com essas representações. No ápice do caule, no ápice da raiz, aqui, nessas regiões extremas, nas pontinhas, nós conseguimos encontrar os meristemas. Meris significa em divisão, e essa divisão é uma divisão mitótica. Os meristemas executam crescimento. Meris significa divisão, e essa divisão vai ser uma divisão mitótica intensa, foi para ser divisão, e essa divisão é igual a mitose, mas a minha representação aqui ficou muito feia, mas é para ser uma mitose. Meris significa divisão, e essa divisão vai ser mitótica. E eu falei para você que esse meris significa divisão, e essa divisão vai ser mitose. Para quê? Para crescer, para crescimento. Nós temos meristemas primários que promovem um crescimento longitudinal ou um crescimento em comprimento. Um crescimento aqui no ápice de caule, ápice de raiz. O meristema secundário promove um crescimento em espessura, ou um crescimento lateralizado assim. Então, geralmente em regiões mais velhas da plantinha aqui, nós teremos um crescimento em espessura, tanto na raiz quanto no caule. Tanto em raízes mais velhas pode aparecer uma representação que é a zona suberosa. Uma região mais velha, onde eu tenho um crescimento lateralizado, um crescimento em espessura. O meristema secundário, ele vai existir nas dicotiledôneas e ele vai existir nas gimnospermas.
espermas. Então aqui a gente tem uma limitação muitas vezes em relação à execução desse crescimento. Ápice do caule da raiz, meristemas primários. Crescimento em comprimento, um crescimento longitudinal. Dermatogênio ou protoderme. Esse dermatogênio ou protoderme é responsável pela formação da epiderme, um tecido de revestimento que está aqui embaixo. O meristema fundamental, ele é responsável pela formação dos parênquimas, tecidos de preenchimento, pelo esclerênquima e o colênquima, que são tecidos de sustentação. O esclerênquima é um tecido morto também encontrado nos vegetais. O procâmbio é responsável pela formação do xilema e do floema primário, que vão existir em regiões mais jovens na planta, em regiões de crescimento inicial. Então esses três são meristemas primários interessantes. O meristema secundário, filogênio, que pode ser chamado também de câmbio da casca ou o câmbio, podem ser lembrados na prova. Tem dois meristemas secundários, o filogênio ou câmbio da casca e o câmbio. O câmbio vai formar o xilema e o floema secundários, tá aqui. Então o procâmbio forma xilema e floema primário e o câmbio forma floema e xilema secundário, em regiões mais velhas, em regiões de crescimento tardio. Filogênio mais suberfiloderme forma aquela estrutura chamada periderme. Então, suber é uma região, um tecido velho, é um tecido morto. Velho nesse sentido de um crescimento secundário a partir do filogênio. Para fora forma o suber e para dentro forma a filoderme. O câmbio para fora forma o floema, F de fora é F de floema e para dentro o xilema. Então, geralmente de fora para dentro na planta você tem suber, e aí você tem filogênio, aí você tem filoderme, aí você tem floema, câmbio, xilema. Então, de fora para dentro na planta, suber, filogênio, filoderme. Abaixo, floema, câmbio, xilema mais interno. Esse xilema pode ser separado em alburno, que é um xilema ativo que conduz seiva, e cerne, que é um xilema inativo, mais no interior da planta. Ele inativo, ele não conduz mais seiva, mas sempre os vasos, os componentes do xilema ali na estrutura do vaso são lignificados, e a prova pode lembrar que ele também é um tecido morto, e que como tem uma estrutura lignificada no vaso, além da condução, ele auxilia na sustentação. Qual é a sequência de fora para dentro? Então, suber, filogênio, filoderme, floema, câmbio, xilema, no corpinho da planta. Lembrando que o xilema também pode formar aqueles anéis de crescimento. Os anéis claros são o lenho primaveril, produzido durante primavera e verão. Os anéis escuros, o lenho estival, produzido no outono e inverno. Geralmente eles têm diferença na espessura dos vasos. O lenho primaveril tem uma parede mais fininha. Lenho primaveril tem uma parede mais fininha e um lumen maior. O estival tem uma parede mais espessa ou grossa e um lumen menor. Os anéis de crescimento são formados aí a partir do xilema, e a diferenciação do câmbio. Revestindo o corpo das plantas, nós temos a epiderme, monoestratificada, ou seja, formada apenas por uma camadinha de células. Em raras regiões nós podemos encontrar mais de uma camada, com uma certa adaptação de plantas. Suber é estratificado ou pluriestratificado, ele vai apresentar várias camadas, então a gente tem essas diferenciações. Xilema e floema são vasos muito famosos, ausentes nas briófitas. Todos os outros, gímenos, anjos, pteridófitas, que são traqueófitas ou vasculares, possuem vasos condutores de seiva. Xilema conduz a seiva formada de água e sais minerais, raiz, caule e folha. O floema conduz a seiva orgânica
formando de água, sacarose. A prova pode citar a glicose de uma forma geral, mas o fluxo que existe no interior desses vasos é predominantemente de sacarose, que vai representar um composto orgânico, folha, caule, raiz. Cuidado então com esses nomezinhos e com essas lembranças associando aos grupos vegetais. As briófitas não têm flores, não têm sementes. As pteridófitas não têm flores, não têm sementes, mas têm vasos condutores de seiva. As gimnospermas têm sementes, têm vasos condutores de seiva, têm estróbilo como estrutura reprodutiva. Aí gimnospermas e angiospermas são chamadas fanerógamas, que têm uma estrutura reprodutiva visível. As angiospermas têm a flor, e além da flor, uma estrutura chamada de fruto, que surge do ovário desenvolvido da flor. A semente que existe nas gímenos e nas anjos surge de um óvulo fecundado, desenvolvido. Então, muito cuidado com essas unidades. Aí eu separei aqui alguns órgãos vegetais importantes. Quando comemos mandioca, por exemplo, cenoura, rabanete, uma raiz tuberosa, uma raiz que apresenta amiloplastos, que são leucoplastos que armazenam amido. Então, são plastos brancos, leucoplastos, que armazenam amido. Nós podemos encontrar em plantas os cloroplastos, que são verdes, os cromoplastos, que são coloridos, que podem armazenar lá a pigmentação amarelinha da xantofila, os xantoplastos, e nós podemos encontrar leucoplastos, plastos, bolsinhas brancas, que armazenam amido, na mandioca, por exemplo. Quando comemos batatinha, a batatinha representa um caule do tipo tubérculo. Ela apresenta gemas laterais, acúmulos de meristema naqueles pontinhos. Então isso caracteriza um caule. Lembrando que pepino, tomate, laranja são exemplos de frutos do tipo baga, que tem várias sementinhas dispersas. Comer uma azeitona, um pêssego, uma drupa, dá para identificar ali um caroço. O coco também é uma drupa. A água do coco é um endosperma líquido. A massinha branca é um endosperma sólido. O endosperma é uma estrutura, um tecido triploide, que serve como armazenamento de nutrientes. Legume, lembra de vagem? Então, quando eu penso na vagem do feijão, da soja, do amendoim, aquilo é um legume, aquilo é um fruto. O grãozinho que está lá dentro aí é a semente. Então, a gente tem essa representação. Cuidado com esses frutos, que eles surgem de um ovário desenvolvido da flor. Agora, existem pseudofrutos, como pseudofrutos simples, maçã e pera. Essas estruturas surgem do desenvolvimento da hipertrofia de receptáculo, de pedúnculo da flor. E aí a gente pode ter uma estrutura conhecida como pseudofruto, maçã, pera, caju. A gente pode ter uma identificação com pseudofrutos. Morango, um pseudofruto composto, uma florzinha com diferentes ovários. Uma infrutescência, o abacaxi, que surge de uma inflorescência, um conjunto de várias flores ali fecundadas, desenvolvidas. Então a prova pode chamar de pseudofrutos, simples, compostos e múltiplos. Então cuidado com essa identidade. Ah, mas a UEPG falou que eu consumi cebola. A cebola representa aquelas folhinhas, os catáfilos. Tem uma partezinha dela lá na inserção que é o prato. E de uma maneira geral, nós chamamos a cebola de um caule, do tipo bulbo. Então cuidado com isso que a gente pode consumir ou fazer uso e a UEPG pode pensar nessas coisinhas, tá? A botânica era esse recadinho que eu queria deixar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero estar contribuindo para abrir o seu pensamento e revisar. E para domingo você fazer uma boa prova. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva. Abração, soquinho e bom estudo para todos. Tchau, tchau!